Há dias de manhã que um gajo à tarde não pode sair de casa à noite. Esta era uma expressão que se usava muito há uns anos. Pelo menos nas pessoas com quem eu me dava. De vez em quando era, há dias de manhã que um gajo à tarde não pode sair de casa à noite. Acho que isso se perdeu, essa expressão, como muitas outras. As expressões são coisas engraçadas, porque aparecem em determinadas alturas e depois, com o tempo, deixamos de as ouvir e aparecem outras, ou não aparecem nenhumas. Bom, esta é uma conversa com pedalada, porque eu ando aqui a pedalar. Hoje é dia 23 de maio e lá ando eu a contribuir para ver se baixa a barriga, depois de ter tomado o pequeno almoço com um pãozinho daquele Salt, que é uma maravilha, e que aquilo não faz crescer barriga, senão aqui era tudo barrigudos, não era só eu, eram todos. Toda a gente come daquele pão aqui. Então, não culpem o pão, culpem-me a mim dos disparates que eu fiz e a barriguinha foi crescendo. E agora lá tenho que andar aqui a pedalar e a recordar estas coisas. Mas porquê é que eu me fui lembrar hoje desta expressão do há dias de manhã que um gajo à tarde não pode sair de casa à noite? Foi exatamente porque me veio à ideia a expressão pela pouca vontade que eu hoje tenho de estar aqui a pedalar. Mas depois eu digo assim, não, tem que ser. Tens que andar ali todos os dias 15 ou 20 minutos. Há dias de manhã que um gajo à tarde não pode sair de casa à noite. Foi aí que veio a expressão. E depois recordei-me de uma vez, numa conversa que tive com o ator Camilo de Oliveira, ele me dizer, rapaz, que ele falava assim com os mais novos. Rapaz, eu vou-te dizer uma coisa. Eu nos meus programas invento sempre um chavãozinho para acabar e tal. Quando aquilo 2 ou 3 semanas depois as pessoas me veem na rua e não me dizem aquilo, não está a correr bem. Se me dizem aquilo, a coisa já está a correr bem. E tal. E é verdade. Isto é completamente verdade. Como é que ele sabia? Porque a idade é um posto e a experiência é um grande diploma. E ele nasceu naquilo, sempre trabalhou naquilo, já tinha os seus aninhos de carreira e, portanto, sabia que isso era verdade. E a verdade é que eu tentei inventar alguns chavões ao longo da carreira. E há alguns, apesar dos programas já não existirem há anos, às vezes ainda os dizem por aí. Um deles é o Cabecinha Pensadora. Mas também me recordo de outro que depois foi copiado, é engraçado. E que foi num programa muito passageiro, porque aquilo só apareceu na primeira série e havia no fim, o programa acho que era os Cromos de Portugal, mas não tenho a certeza. E no fim aparecia o alentejano que acabava de ver aquilo na televisão, comentava, ia para o quarto e tinha o cão aos pés da cama e depois dizia, o cão era um engenheiro, o nome do cão, e depois dizia, ai vidinha de cão, só me apetece é ganir, e aquilo lá pegou, ao ponto que depois houve um programa noutra estação que alguém se pôs a dizer, não lembro quem, mas uma pessoa honesta, que eu vou já explicar porquê, alguém se pôs a dizer aquilo lá num programa desses de reality shows e tal, e um dia entrevistaram esse, pôs a dizer isso, só me apetece é ganir, vidinha de cão, só me apetece é ganir e tal. E um dia entrevistaram esse senhor e disseram, você inventou uma coisa, e ele disse, não inventei, eu copiei de um programa do Guilherme Leite. Pessoa séria. Mas às vezes aquilo que nós fazemos é bom se for para, vamos lá ver, uma coisa que, por exemplo, eu invento. As pessoas que gostam de mim dizem aquilo é bom, as coisas que não gostam, as pessoas que não gostam dizem que não vale nada, mesmo que gostem.
porque não há o desprendimento suficiente para dizer eu não gosto de fulano, mas aquilo que ele está a dizer é verdade. Ou nem é preciso dizer a primeira parte. Não vou andar para a rua a dizer eu gosto de si não gosto de si, daquele não gosto deste. São disparate. Agora, as pessoas têm que ter, na minha opinião, capacidade para, mesmo quando a pessoa que está a falar não seja uma pessoa de seu agrado, dizer o que ele está a dizer é verdade. Porque senão não vamos longe. Isto a propósito de quê? Isto a propósito de uma série de pessoas que também me fazem dizer vidinha de câncer me apetece ganir, ou então há dias de manhã que um gajo à tarde não pode sair de casa à noite, que é como quem diz, deixa-os andar. Há pessoas que, quando gostam muito de uma coisa, não admitem ver o outro lado dessa coisa. Eu ontem fiz um vídeo sobre o lucro dos bancos, está aí, podem vê-lo, e depois pus uma parte onde uma deputada no Parlamento confronta o André Ventura e diz: o senhor anda a pedir dinheiro aos bancos para fundos para o partido e falou com este, com aquele, disse o local, no Hotel Palácio, disse aquilo tudo. É evidente que quem gosta muito do partido Ventura disse logo. E essa senhora, me mandou uma mensagem, uma coisa, que é, essa senhora devia ter cuidado, porque ela andou a estudar, os estudos foram pagos com dinheiro roubado. Como é que esta gente pode ser tão baixo e de ser tão barrelos? Eu não sou simpatizante do Bloco de Esquerda nem da senhora deputada Mariana Mortágua. Mas não se diz isto da senhora. A senhora, aquilo que disse, falou, disse os nomes, disse o local, disse aquilo tudo. Embrulhem. Porque se andaram realmente a pedir dinheiro para fundar o partido, agora embrulhem. Não se armem em diferentes dos outros e diferentes do sistema. Não vale é dizer aquilo que esse sujeito que aí pôs o comentário diz da senhora. Primeiro, vou aqui já deixar uma coisa. Eu não sou admirador da senhora deputada Mariana Mortágua, nem da irmã. Mas sou admirador do pai delas, que não conheço pessoalmente, elas também não, que não conheço pessoalmente, com quem nunca tive. Sou admirador do pai delas. Sou, sim senhor, como sou admirador de todos aqueles que tiveram coragem física, para se oporem à ditadura do Estado Novo do Salazar. Tenho muita admiração por toda essa gente. E o pai dessas senhoras arriscou a vida, arriscou o futuro, a carreira. Eu acho que ele já era locutor de rádio na Venezuela, creio eu, que já tinha um programa de rádio, era locutor. Deitou tudo fora para se dedicar ao combate à ditadura. E não pode ser enxovalhado como esse senhor no comentário quis enxovalhar. Ela estudou com dinheiro roubado. Dinheiro roubado? Porquê? Vamos lá ver. Esse senhor, pai das deputadas, participou, primeiro, no assalto ao Santa Maria, ao paquete Santa Maria. Foi a primeira vez na história do mundo que se desviou um barco, um paquete. Terroristas, tal, não. Nem o governo dos Estados Unidos os considerou terroristas. Muito pelo contrário. Considerou-os um grupo de pessoas que lutava pela democracia, pela liberdade no seu país. E se têm dúvidas, vão ver à história, vão ver aos documentos, devem ver coisas dessas aí na internet e pesquisem. Nem o governo dos Estados Unidos declarou o grupo que desviou Santa Maria, com o capitão Henrique Galvão a comandar, nem o governo dos Estados Unidos considerou aquilo uma ação terrorista, porque não foi. Porque não foi. Bom, depois esse senhor, pai das duas deputadas, participou
no desvio de um avião. Creio que foi a primeira vez, também no mundo, que se desviou um avião. Desviou-se um avião da TAP que vinha de Casablanca para Lisboa. O avião sobrevoou abaixo Lisboa, Barreiro, creio que por aí fora, e foram lançados milhares e milhares de panfletos alertando as pessoas contra a ditadura do Estado Novo. Alguns dos passageiros ajudaram aqueles que desviaram o avião a lançar os panfletos. A tripulação disse sempre que foi muito bem tratada e que foram todos compreensivos e que percebeu que aquilo era uma ação contra o Estado Novo fascista e não um desvio maluco de um avião e violento como depois alguns fizeram. Esse senhor estava lá. Depois, um comando de antifascistas tinha que se financiar. Eu vou contar a história assim, cara, que é como eu a entendo. Se acharem que é de outra coisa, ponham aí. Financiar para arranjar meios e armas para fazer ações em Portugal para livrar o país da ditadura do Estado Novo. E uma das coisas que planearam foi ocupar uma cidade, e eu creio que foi a Covilhã, que tentaram. Precisavam de dinheiro para financiar. E foram buscá-lo onde ele estava, ao banco. Hoje há fulanos que fundam bancos e depois roubam dinheiro aos depositantes. E já sabem de que é que eu estou a falar, como diria o boneco do Contra-Informação. Vocês sabem de que é que eu estou a falar, pois. Hoje há fulanos que fundaram bancos e roubaram o dinheiro aos depositantes e mais. E depois os bancos foram estabilizados com dinheiro nosso, do povo, e agora estão cheios de lucros, mas repõem? Não. Recebem e distribuem para os acionistas. Esses é que são os gatunos? Ou gatunos foram aqueles que em 1967, creio eu que foi por aí, foram à Figueira da Foz, ao Banco de Portugal, levantaram dinheiro para investir na luta contra a ditadura fascista? Hã? Quem é que são? Vocês são tapadinhos, aqueles que acusam coisas parvas, como esse ontem que escreveu aí o comentário que escreveu, ordinário. Comentário ordinário, acusando a senhora de ter estudado com dinheiro roubado. O senhor devia ter vergonha na cara, homem. Mas o senhor não tem a culpa. A culpa é da falta de informação que é dada às pessoas. E agora vem a segunda parte da minha conversa. Eu fico triste quando vejo, agarro, eu deixei de ver televisão, só vejo séries. Eu quando digo televisão é aqueles concursos estúpidos, que já são todos iguais, aquelas coisas da TVI que são as escarosas, abaixo de cão, os Big Brothers, aquilo tudo, não vejo nada, deixei de ver. Só vejo informação, documentários quando me interessam e tento ver as séries. E cada vez que a RTP faz séries eu vou ver. Algumas gostei. Epá, agora anda a ver coisas. Estão a gozar com a gente. Aquilo tem alguma coisa a ver com o país sequer, aquelas coisas que apresentam. Porquê é que não fazem séries que falem destes assuntos para que as pessoas não sejam ignorantes em relação a estes assuntos? São séries. O Portugal está cheio de motivo. Fosse isto em Hollywood, nós temos na nossa política assuntos reais que davam grandes filmes de Hollywood. Bem, fizeram uma vez uma série do assalto a Santa Maria, fizeram. Bem, mal, eu gostei de ver. É evidente que tinha pouca dinâmica, foi feito, creio que foi num navio Gilianos, que era o navio Hospital da Pesca do Bacalhau, que está em Viana do Castelo, creio que foi aí gravado.
Mas ainda bem que fizeram. Agora outra série, no outro dia vi uma série sobre Timor. Um assunto dos diabos. Bom, uma das pessoas, um casal, e acho que com filho, que ficou preso em Timor, abandonado em Timor, pelo regime de Salazar, quando os japoneses na Segunda Guerra Mundial ocuparam Timor, foram os pais do cantor José Afonso. Eu vi aquilo, abandonados, fui ver. Não vi que houvesse referência. Podia aparecer, podiam, imaginava, escrever aquilo de forma a que interesse mais as pessoas. Mas o que mais me incomodou na série foi que aquilo não tinha ação. A gente sabia as coisas por conversa de café. Eles no café mesmo assim, então, opa, lá não sei onde, os japoneses foram lá, fizeram isto, então e fulano anda na mata, saiu para ali, veio para aqui, era eles a dizer uns aos outros o que se passava. A gente não via. Já para não falar que aquilo não era gravado na Madeira, porque eu identifiquei as paisagens e pareceu-me que aquilo fosse gravado na Madeira e não em Timor, mas isso é o menos. O problema é que depois vê-se séries sobre coisas que não têm nada a ver com a gente. No outro dia era uma série de uns gajos que foram a Fátima e roubaram a caixa das molas. De problemas do Arco da Velha. Gostas de sushi? Olha, tu não gostas de sushi? O que é isto? Quando a nossa história está recheada de assuntos que davam grandes séries, não só para fazer cá, como para vender para o estrangeiro. Eu aqui há uns anos, vou dizer, em 2008, portanto 2 anos antes do centenário da República e do Mundial de Futebol na África do Sul, isto dito por um gajo que não aprecia futebol, mas anda informado, e propus que se fizesse a série O Rei da República, Eusébio, o Rei da República. Contava-se a história do Eusébio e contava-se ao mesmo tempo, já em ficção, a história do Eusébio de real, e em ficção ao lado o que se passava em Portugal e o que se passava na imigração com portugueses e a importância que o Eusébio tinha para toda esta gente, e ao mesmo tempo contava-se a história do país e os problemas que se viviam com a ditadura. Chamava-se Eusébio, o Rei da República. Era para estrear no ano em que a República fazia 100 anos e no ano em que era o Mundial na África do Sul. Mas, feita com a autorização do Eusébio, que estava vivo. Feita, porque fui falar, foi aí que o conheci e nos tornámos amigos, com a colaboração do biógrafo oficial do Eusébio, João Malheiro, com quem passei horas, ele a contar-me as histórias e eu a tomar notas e tal, e escrevi a sinopse da série. Entregámos na RTP. Este senhor que lá está agora outra vez, o Fragoso, disse à minha frente: uma série destas sobre o Eusébio, só uma estação de televisão que esteja maluca é que não aceita isto. E eu disse: ótimo, vamos discutir os episódios. O que é que você acha? Epá, é os que você quiser. Eu acho que não se deve exagerar, o máximo 26. Exatamente, 26 episódios. E é para acabar, não é para pôr terceira temporada, quarta temporada. Não, era assim. Então, escreva lá um episódio para eu ver e tal, disse ele. E eu disse: que episódio é que eu escreva? E ele disse-me: então o 1. Escreve o primeiro episódio e eu logo por aí vejo se a coisa vai ou não. Eu sempre achei que não se manda ninguém escrever o primeiro episódio. O primeiro episódio qualquer não escreve. Pôr à prova era ter-me dito: escreva o 14º, escreva-me o São 26, o 21º. E aí é que via se eu tinha na cabeça as coisas ordenadas e assunto para aqueles episódios todos. Mas pronto, ia ele ensinar um diretor de programas? Com certeza escrevo o primeiro. E escrevi. E dei-o ao João Malheiro. E o João Malheiro disse-me a mim: porra, não se pode contar-te nada, pá. Está aí tudo.
Está aí tudo o que se passa, pá. Gostou muito e disse, olha, só está aqui, o nome de um jornalista está trocado. Era Ferreira, Pereira, eu chamei-lhe Ferreira, qualquer coisa assim. Porque o resto até os nomes era das pessoas certas. E que punha a chegada do Eusébio cá, etc. Mandei aquilo para esse senhor em 2008. Estamos em 2023, ainda não me respondeu. Agora também não vale a pena, que eu já me reformei. Nem resposta deu! Põe as pessoas a trabalhar, tinha todo o direito de dizer, olha, não gostei nada daquilo, não quero. Ok, pronto, é uma resposta. Nem resposta deu esse gajo. Eu vou repetir, esse gajo, não é esse senhor, esse gajo que lá está. Nem resposta deu. Agora é tarde também porque eu reformei-me. Já me reformei já há uns tempos. E reformei-me reformado. Pronto. Retirei-me, que eu não vivo da reforma do Estado, senão estava lixado. Mas isto é extraordinário. A forma como se tratam das pessoas como se fossem quintas próprias. Isto apetece-me que não me apetece. É assim. E assuntos não faltavam para haver grandes séries. O assalto a um avião. Vem a Lisboa, mas bem, a preparação daquilo tudo, grande série, isso dava. Creio que uma das participantes estava grávida, creio eu, não tenho a certeza do que estou a dizer. O que somaria muito mais assunto. O assalto ao Banco da Figueira é um filme de Hollywood. A preparação, o cortar o cabo para deixar a Figueira sem comunicações com o resto, se fosse hoje, isso não era possível. Tudo aquilo, a fuga de avião, porque um dos Palmenácio era piloto, sabia pilotar, era piloto, e saíram do aeródromo de Cernaches para o Algarve. O parar aquilo tudo, para dar de biberon a um bebê, que estava a chorar. Aquilo são grandes cenas. Não há ninguém na RTP que abra os olhos e que ponha o serviço público que nós pagamos. E aqueles que têm mais que uma casa, como eu tenho, felizmente, pagam várias vezes a taxa, não é? Cada contrato de eletricidade aí vai uma taxa. Ora bem, mas assuntos não faltam. A vida de Mundo Pedro, aos 16 anos de idade, foi para o Tarrafal, teve lá até aos 26. Nunca foi julgado. Nunca foi posto num processo. Foi preso porque sim, com 16 anos de idade. Era isto que faziam os porcos javardos da ditadura salazarista. E agora há aí quem acha que naquele tempo é que era bom. E a televisão, nossa, do serviço público, não faz séries sobre isto. Porquê? Porquê é que não faz? Talvez o país estivesse muito melhor se tivesse visto sério. Mas os outros fazem. Eu vou à Netflix e vejo na televisão espanhola N séries passadas durante a Guerra Civil e durante o tempo do franquismo e que expõem o Franco como um maldito ditador, um sanguinário, mais um homem que controlava tudo e fez da Espanha uma quinta dele e da família. Eles fazem, nós não fazemos. Porquê? Quando é que o Serviço Público de Televisão acorda e presta um serviço público ao nível das séries? Ai, que bom! Temos um concurso de cultura, todos os dias a seguir ao noticiário. Concursos que as pessoas antes faziam em casa, sem a televisão. Abram os olhos! Ainda por cima, formatos estrangeiros a pagar direitos de autor para o estrangeiro. Abram os olhos! Porquê é que não se fazem séries sobre assuntos que têm a ver com a nossa história, a história recente principalmente? Porquê é que não se fazem séries?
artistas que davam grandes séries. Aliás, depois do Eusébio eu já tinha pensado em vários. Tinha pensado, por exemplo, no António Calvário, que vem de Moçambique para cá. Tinha uma história, eu estive a ler, a documentar-me. Dá uma série de televisão. Várias pessoas. Algumas estão cá ainda entre nós. E davam grandes séries de televisão a sua vida. Mas não. Inventa-se coisas. Um gajo que foi roubar a caixa das molas a Fátima. Coisas do género. Quando a nossa realidade ultrapassa em muito a ficção. E ultrapassa com muita qualidade. É preciso puxar para o lado da escrita aqueles que realmente o sabem fazer. Porque uma série de televisão não é brilhante nem pelos atores, é pelos textos. Sem texto não há. E o Mr. Bean, ele não fala. Fala, aquilo está escrito. Vais aqui, fazes assim, fazes assado. Ele não chega ali e não vai. Ele não fala, mas a ação está toda escrita. Foi tudo pensado, tudo imaginado. E o principal é a escrita. Não é pôr lá uns atores bonitos e umas ex-modelos bonitas. Não é nada disso. É inventar histórias que tenham a ver com o povo, que tenham a ver com a nossa realidade. E bem escritas, de forma a entusiasmar as pessoas. Eu fiquei muito contente a semana passada, quando um amigo meu que acabou de ler o meu primeiro romance, O Grande Amor da Minha Morte, me telefonou e disse: acabei de ler aquilo. Aquilo é uma série de televisão. Pois é. Está escrita de forma a que se deviam escrever as séries de televisão. Era daquela forma. Era no primeiro minuto a gente saber quem é o bom, o mau e o gajo que caiu da janela. E depois tenho que andar até ao fim para saber porque é que ele caiu na janela, porque é que o bom é bom, porque é que o mau se transformou mau e por aí fora. E isto nós podemos fazer com uma perna às costas. Agora há um problema. É preciso que nos deixem. E há pessoas que parece que tomam conta de alguns cargos públicos e a sua grande missão é não deixar que alguns se aproximem. Voltamos ao princípio da conversa. Eu não quero saber se gosto da senhora deputada ou do partido dela. Não quero saber disso. Se ela abrir a boca, falar e tiver a razão, eu devo dar-lhe razão. Lá porque não gosto do partido, não vou dizer que ela não tem razão. É isto que se passa no país. Quando nós conseguirmos corrigir isto, vamos deixar de dizer que a culpa é toda dos políticos, porque não é. A culpa é nossa, exclusivamente nossa, porque deixamos. O Grande Amor da Minha Morte, o primeiro romance cá do rapaz, Guilherme Leite. Sessão de autógrafos, dia 3 de junho, pelas 21 horas, na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, no Espaço Atlântico. Estou lá à sua espera. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saleia TV, televisão para telemóveis há 14 anos ao serviço da região Saleia.